¿Sabían vocês que as pessoas tímidas tendem a se esconder atrás de mecanismos de defesa, como por exemplo o silêncio, a vergonha, a sensibilidade, etc.? Estas são todas máscaras. Assim também, muitos cristãos se escondem atrás de máscaras para poder ocultar sua condição real de miséria e pecado. Bem-vindos ao esboço da lição da Escola Sabatina. Já estamos na lição número 3 e o título da lição é A Condição Humana. Vamos dividir a lição em duas partes. O que lhes parece? Em primeiro lugar, todos pecaram, a declaração de Paulo. Em segundo lugar, as consequências terríveis do pecado. Vamos ao primeiro assunto, todos pecaram. Os primeiros 17 versos do capítulo 1 do livro de Romanos são todos positivos, inspiradores e também de boas novas. E no verso 18, o apóstolo lança a primeira bomba. Ele diz: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Uma forte declaração de Paulo. Então agora Paulo está pronto para a primeira parte de sua proclama formal. Ele vai declarar coisas importantes a partir do verso 18 do capítulo 1 de Romanos até o capítulo 3, o verso 20. Nessa ampla passagem, Paulo explora a profundidade e também a universalidade do problema do pecado em 3 etapas. A primeira etapa, anotem bem aí, é a ênfase de sua análise do pecado e o alvo são os gentios, Romanos 1, 18 ao 32. A segunda etapa começa em Romanos capítulo 2 e ali Paulo resume os princípios do julgamento e a culpa dos judeus. E então aqui o alvo são os judeus. Em terceiro lugar, a terceira etapa, o apóstolo mostra que todos, gentios e judeus, são culpados diante dos olhos de Deus. Romanos capítulo 3, verso 9 até o verso 20. Finalmente, ele resume sua conclusão em Romanos 3, 23, e ele menciona: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Enquanto Romanos capítulo 1, 18 até o capítulo 3, Deus dá um diagnóstico do problema do pecado, o resto da epístola vai se dedicar à cura. Agora vejamos a primeira fase que se destaca em Romanos 1, 18, que é a ira de Deus. Não sabem vocês quanto Deus despreza o pecado e desperta sua ira por causa das consequências do pecado. Deus não pode permanecer indolente enquanto a sua criação sofre. Por outro lado, Paulo precisa esclarecer a seguinte pergunta, porque alguém deve realmente responder essa pergunta. A pergunta é: por que alguém sofre as consequências do juízo se não conhece os caminhos? A resposta de Paulo é clara. Ele não tem desculpas, pois desde o princípio do mundo, seu eterno poder e divindade foi claramente visível para todos. Romanos 1, 20. Não haverá, então, desculpas para ninguém. Vamos falar agora sobre o segundo assunto da lição, que tem a ver com as consequências terríveis do pecado. Tudo bem? Romanos capítulo 1, verso 21 ao 23, apresenta os terríveis efeitos do pecado em uma série de 6 consequências cada vez mais decrescentes. A primeira consequência terrível é que Deus obscurece o coração do homem e o torna tolo, louco. Romanos 1, 21 ao 23. A segunda consequência da rejeição de Deus é idolatria. Romanos 1, 22. Sempre que o ser humano se afasta de Deus, ele se torna um idólatra. Em terceiro lugar, a terceira consequência de rejeitar a Deus é que Deus entrega aos pecadores a apetite de seus próprios corações, suas paixões vergonhosas e também a mente depravada, diz Romanos capítulo 1, 24 ao 28. Em quarto lugar, esse abismo em que caem aqueles que rejeitam a Deus, a enorme lista de perversões e atitudes e comportamentos disfuncionais mencionados nos versos 26 ao verso 31. E o quinto passo na espiral descendente do pecado é que isso o levará finalmente à morte. E o último passo
nesse caminho sombrio. Está no verso 21 até o verso 32, o fato de que alguns não apenas fazem mal, mas também aprovam as ações dos outros que estão mal. Esses 6 efeitos terríveis da separação da criatura com Deus produzem muita dor. Agora, na segunda metade do capítulo 1 de Romanos, Paulo passa a condenar categoricamente os pecados do mundo dos gentios. E podemos quase ouvir um amém de todos os judeus e seus seguidores. Mas quando Paulo tem finalmente conquistado o coração deles, ele lança a segunda bomba em Romanos 2:1, quando ele diz: portanto, é indesculpável o homem quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas o outro, você mesmo se condena a si mesmo. No livro Palavras de Vida do grande mestre, é corretamente apropriado as declarações que diz que nada ofende tanto a Deus quanto orgulho e autossuficiência. De todos os pecados, o orgulho é o mais desesperado e mais incurável de todos. Quem tem essa presunção não sente necessidade de se arrepender ou buscar a Deus. Algumas aplicações ao final de nosso esboço. 1 Coríntios 4:5 diz: não julguem nada antes do tempo, até que o Senhor venha. É decir, aprendemos que somente aquele que conhece as fontes ocultas lhe pertence o ato de decidir julgar o caso de cada pessoa. Outra lição que nós entendemos, que o povo que reprime suas paixões é porque o temor de Deus está diante de seus olhos. Realmente, para o coração corrompido, Cristo é a única esperança, mas quando temos temor de Deus. Em terceiro lugar, me parece que se começamos uma vida de confiança simples, assim como uma criatura, como uma criança, nós sempre poderemos confiar no autor e consumador de nossa fé. Nossa fé simples nos ajudará muitíssimo. E finalmente, para terminar, os seres humanos terão dificuldades em entender e apreciar o glorioso evangelho da salvação divina se negarem ou subestimássemos a realidade de sua condição pecaminosa. Quando nós entendemos quão pecadores somos, nós então acudiremos com mais facilidade à cura que Deus nos oferece. Quando miramos Deus, nós veremos nossa pequenez e então você se rendirá finalmente a Deus. Oro para que essa semana nós possamos nos submeter a Deus e possamos tirar de nossas faces as máscaras, para que Deus possa realmente nos salvar, viver integramente perante os olhos de Deus e dos homens. Vamos orar. Querido Pai, muito obrigado por tua palavra. Abençoa, Senhor, aqueles que sinceramente te procuram de coração. Cada dia possamos buscar essa renovação em cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por estar conosco mais uma vez. Lembrem nosso lema, maná, cada dia, cada manhã, é alimento para a vida. Que Deus os abençoe.